a hora sexta, isso 9 horas da manhã, ou meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Qual é a hora nona? Até as 3 horas da tarde. O sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, pessoal, como nós sabemos, a cruz é o principal símbolo do cristianismo, não é isso? Então, o principal símbolo do cristianismo é a cruz e o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus que levou o seu filho para a cruz. Jesus, ele foi conduzido para uma pesada, dura e árdua cruz pela força do amor pelas nossas vidas. E se nós somos vermos aqui, nós vamos levantar aqui um estudo sobre o que realmente aconteceu no dia que Jesus, na hora que Jesus estava sendo crucificado. Então a gente pode levantar aqui algumas hipóteses, né, de estudos teológicos, de estudos científicos, na qual nós podemos aqui hoje tirar aqui alguns minutos para poder meditar acerca do sofrimento de Jesus. Por que não? Nós estamos sempre falando dos nossos sofrimentos. Nós somos acostumados a vir para o culto trazendo as nossas queixas. Somos acostumados a vir para a igreja para buscar a minha bênção. Mas por que não a gente parar de vez em quando para meditar no sofrimento daquele que se entregou por nós, né? No sofrimento daquele que é o mentor, é o cabeça que está sobre nós. Então, a Bíblia diz, se a gente for voltar aqui os versículos, que Jesus, né, ele foi entregue a Pilatos, e Pilatos era o governador. Quem entregou Jesus a Pilatos foi o sumo sacerdote Caifás. Então Pilatos, ele tentou soltar Jesus, né, e crucificar Barrabás, mas a voz do povo pediu que ficasse Jesus fosse crucificado. A voz do povo clamou, a voz do povo falou mais alto, e o que o povo pediu foi que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Por isso que eu sempre digo que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Que o ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, foi a voz do povo que disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as vozes da multidão. A gente tem que ter cuidado com as vozes das pessoas, né? Porque muitas vezes o cristão tem mania de querer ser Maria vai com as outras, né? De querer perceber, vai observar o que é que a maioria está fazendo, vai observar o que é que a opinião da maioria das pessoas, e quando a gente vai se basear na maioria, a gente acaba soltando Barrabás e crucificando Jesus. É isso que muitas vezes acontece. Quando a gente vai e se baseia no que a maioria das pessoas fazem, né? Ou chegar aqui no culto, né? A maioria do pessoal fica lá atrás, lá nas grades, então eu vou ficar também. Não, está todo mundo aqui atrás, eu vou ficar aqui atrás também. Não, está todo mundo de pé, eu vou ficar. Não, todo mundo está sentado, então é para ficar em pé ou para ficar sentado? Eu vou olhar para trás. Não, está todo mundo sentou, então eu vou sentar também. Então o ser humano, ele automaticamente, ele tem essa natureza. Ele tem essa natureza. Foi igual quando o gigante chegou em Israel. O gigante chegou para afrontar Israel e disse: rei Saul, manda aí um homem valente que possa aqui me enfrentar. O gigante Golias falou. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz
que todos os soldados de Israel, eles fugiram. Todo o povo ficou com medo, ninguém reagia, ninguém teve uma reação, uma ação. Eu acredito que quando o gigante chegava diante do exército de Israel, e ele chamava algum valente, eu acredito que os soldados, ele olhava para o outro, botava a mão no bolso, olhava para um lado e o outro disfarçadamente para ver o que a maioria ia fazer. A maioria não falou nada, então também não vou falar nada. Se todo mundo está fugindo, também eu vou fugir. Mas até um certo dia, porque o gigante ficou durante 40 dias afrontando. Mas teve um dia que, quando ele chegou, um menino chamado Davi estava lá. E quando ele ouviu Golias dizendo: me dá aí um valente aí, Saul, para que possa me enfrentar. Então, quando Davi viu isso, ele não foi olhar o que é que a maioria foi fazer. Ele não foi olhar o que é que o exército ia fazer. Ele não foi observar a opinião das pessoas. Ele não foi ser Maria vai com as outras. Automaticamente Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? O comportamento foi diferente. E geralmente se identifica um ungido de Deus através desse tipo de atitude. Geralmente se identifica que aquela pessoa tem algo de Deus, algo diferenciado, quando a pessoa se destaca no meio da multidão. Quando a pessoa tem uma opinião diferente da maioria da multidão. Porque, como eu já disse, quem tende a acompanhar a multidão, ele acaba crucificando Jesus e saltando Barrabás. Aí por isso que Jesus, ele procura os diferentes. Ele procura os diferentes, porque a maioria quer crucificar, e o diferente não. O diferente quer salvar, o diferente quer livrar, o diferente quer fazer como está dizendo, a diferença. Onde é que estão os diferentes aqui da vestida aí? Então, pessoal, aí que foi que aconteceu? Voltando para a crucificação. Então, Jesus foi entregue a Pilatos. A voz do povo disse: salta Barrabás e crucifica Jesus. Então, a partir desta hora, Pilatos lavou as mãos do sangue do justo, lavou as suas mãos. Imediatamente, a Bíblia disse, nos 4 evangelhos, fala a mesma coisa, que Jesus, ele foi levado para ser açoitado. Logo depois que viu que não tinha jeito, realmente o povo condenou Jesus, então ele foi levado para ser açoitado. Depois que Jesus foi açoitado, ele foi entregue para as autoridades novamente, para que ele colocasse sobre ele a cruz, a coroa de espinhos e as demais coisas, e que ele carregasse a cruz até o local chamado, como vocês sabem, o local chamado Gólgota. Traduzido significa caveira, aonde Jesus iria ser crucificado. Mas se a gente for levantar aqui dados mais detalhados acerca do sofrimento de Jesus, que é o que eu quero falar aqui, nós vamos ver que antes de Jesus ele ser crucificado, ele foi açoitado. Segundo estudos, Jesus ele levou pelo menos, no mínimo, antes de carregar a cruz, no mínimo 39 chicotadas. Porque a lei judaica dizia que todas aquelas pessoas que eram condenadas à crucificação, antes de serem crucificadas, elas tinham que ser açoitadas com pelo menos 40 chicotadas, pelo menos 40, só que eles davam 39 para garantir que não ia errar as contas e passar dos 40. Então, no mínimo 39 chicotadas Jesus levou. Isso se for considerado a lei judaica.
Mas se for considerado que quem açoitou Jesus não foram os judeus, foram os soldados romanos, então foi bem mais do que 39 chibatadas, porque os soldados romanos, eles não obedeciam a esta lei, eles eram cruéis. A lei das 39 era se fossem os judeus, mas como foram os soldados romanos, então estima-se que foi no mínimo, se caso eles tiveram obedecido a lei judaica, foi 39, se não foi 40 chicotadas, sendo que o chicote que se preparava para crucificar, para açoitar Jesus, nesse chicote eles colocavam pedaços de ossos, eles colocavam pregos, e ele colocava outras coisas parecidas, de modo ao chicote ficar ainda mais violento, né? Era pedaços de ossos no chicote para açoitar Jesus. E estudo científico, eles descobriram que enquanto Jesus estava ali sendo crucificado, estava sendo açoitado, aliás, aquele chicote com ossos, com pedaços de pedra, com pregos, eles, a primeiro nível, eles começam a fazer com que os vasos sanguíneos da pele de Jesus, eles começassem a se abrir e jorrar sangue da pele. Mas à medida que eles iam batendo, porque afinal era pelo menos 39 chicotadas. Então à medida que eles iam batendo, então os pedaços de ossos iam se aprofundando na carne de Jesus, entrando na carne do Senhor e rasgando a sua carne, agora não mais superficialmente, mas agora mais profundamente, atingindo não só a pele, mas nervos, músculos, vasos sanguíneos mais profundo, de ponto a rasgar toda a sua carne. Um chicote desse tipo, só a primeira já é capaz de derrubar qualquer ser humano. Imagine pelo menos 39. Se eles tiverem trabalhado dentro da lei, com misericórdia foi 39, porque dentro da lei é 40, com misericórdia 39. Mas se foi pela vontade do soldado romano, aí pronto, é até dilacerar mesmo. Então Jesus ele passou por essa primeira fase, sem dizer que no Getsemane ele já tinha passado por um dia antes, ele já tinha passado por um massacre emocional no Getsemane, porque ele sabia que no dia seguinte ele teria que passar por isso, ele ia ser crucificado, ia ser morto. Ele sabia disso, ele era profeta. Então um dia antes Jesus já começou o sofrimento. A Bíblia diz que Jesus suou gotículas de sangue só em imaginar que fazia menos de 24 horas para a sua morte. Ele já suava gotículas de sangue, acompanhado dos discípulos Pedro, Tiago e João, e ele dizia: ora comigo, porque amanhã, a essas horas, há de se cumprir tudo que está escrito ao meu respeito. E os discípulos não entendendo do que Jesus falava, então Jesus ele estava ali em agonia no Getsemane, suando gotículas de sangue, enquanto os discípulos eles dormiam. Então Jesus ali perturbado, chegou para eles e perguntou: nem por uma hora vocês conseguem orar comigo? Então no mesmo dia, como vocês sabem, ele foi entregue para o sumo sacerdote, para o governador, e agora ele estava ali sendo açoitado. Estudos científicos também relatam que antes, depois que ele foi açoitado, colocaram uma veste, tiraram as roupas dele e colocaram uma veste chamada escarlate, uma veste vermelha. Colocaram uma veste sobre ele, como zombação, zombaram dele, deram bufetadas nele, como todos nós sabemos. E nós sabemos, os estudos identificaram que quando colocaram essa veste nele, depois de um tempo,
né? Porque colocaram as vestes por cima do sangue e do soro que saía da carne dele. Era sangue e soro, sangue e pus que saía da carne. Então, depois de um certo tempo, para poder aumentar o sofrimento, os soldados foram e puxaram esse pano, esse manto, que já estava todo pregado no seu corpo. Então eles puxaram de propósito, e a dor aumentou ainda mais, o sofrimento aumentou ainda mais, né? Abrindo novamente os seus ferimentos e fazendo voltar de novo o sangramento. Colocaram uma coroa de espinhos nele. Estudos revelam que essa coroa de espinho eram os espinhos pontiagudos, muito grandes, de modo que eles afetavam, eles penetravam nas veias chamadas trigêmeas aqui da parte frontal do cérebro, e que também está localizada na parte traseira do cérebro, esses nervos chamados trigêmeos, que quando eles são perfurados, eles geram uma dor insuportável no cérebro da pessoa. Então a coroa de espinho tinha esse propósito específico, perfurar essas veias específicas para que ele venha chegar a esse alto nível de dor no cérebro. Então, depois que ele já tinha sido açoitado, depois que a sua carne estava aberta, eu não sei como é que Jesus ainda tinha carne, eu acredito que ele não tinha mais nem carne nessas horas, porque era chicotes com ossos, já estava com a coroa de espinho. Estudos mostram que ele derramou muito sangue, todo o sangue do seu corpo. Então agora eles pegam Jesus, pega o madeiro, para quem não sabe, quando as pessoas eram crucificadas naquele tempo, eles deixavam o madeiro vertical, ficava no local da crucificação, já ficava lá no local da crucificação, e a pessoa carregava o madeiro horizontal, apenas horizontal. Mas foi descoberto que esse madeiro horizontal, ele pesava cerca de 50 quilos. 50 quilos. Então o que eles fizeram? Eles estenderam as mãos de Jesus, eles pegaram pregos que descobriram que esses pregos eram de torno de 12 centímetros, para prender Jesus no madeiro através dos pulsos, porque nos pulsos tem ossos, tem uma que são dois ossos. Então eles colocavam o prego entre esses dois ossos, porque esses dois ossos eles tinham capacidade de suportar o peso do corpo, aqui no pulso. Então era um prego de mais ou menos 12 centímetros, é mais ou menos isso aqui, 12 centímetros. Então num pulso de Jesus e no outro pulso de Jesus, prenderam ele no madeiro, esse madeiro em torno de 50 quilos, e fizeram ele carregar em torno de quase 1 quilômetro, carregando esse madeiro, depois de já ter derramado todo o seu sangue, depois de estar com a coroa de espinhos cravada na parte frontal e na parte traseira do seu crânio, as partes mais sensíveis da cabeça. Então Jesus estava ali carregando o madeiro, né? A Bíblia diz que maldito é todo aquele que é pregado no madeiro, né? Existia essa frase que dizia que todo aquele que é pregado no madeiro é maldito. Então Jesus, ele se fez maldito pelas nossas maldições. Ele não era maldito éramos nós, mas ele se fez maldito sendo pregado no madeiro pelas nossas maldições. Então Jesus continuou o seu percurso ali em direção ao local chamado Gólgota, e chegando lá, os estudos, eles descobriram, né, com detalhes, que Jesus ele foi ali, naquele momento. O que é que eles fazem? Eles colocaram Jesus no madeiro, né, vertical, colocaram o pé esquerdo sobre o pé direito, esticaram
esticados, com os joelhos meio dobrados, e agora eles tinham que pregar Jesus, já estava no madeiro horizontal, agora ele tinha que ser pregado no madeiro vertical. E a maneira que eles faziam para pregar a pessoa no madeiro vertical, bem, a pessoa que está bonita, muita glória. Então, a maneira que eles faziam para pregar a pessoa no madeiro vertical era através de outro prego maior ainda. Então, eles colocavam os pés em cima do outro e pregava a pessoa pelos pés no madeiro. Então Jesus já estava com um prego no braço esquerdo, já estava com outro prego no pulso direito, e agora eles estavam batendo o martelo em cima dos seus dois pés. Jesus está sendo perfurado os dois pés de uma vez só. O prego tinha que atravessar os dois pés e entrar no madeiro e sair do outro lado. A ponta do prego tinha que sair do outro lado do madeiro. Era assim que eles crucificavam as pessoas. Tinha que ser desse jeito. Existia uma lei, uma regra. A regra dizia que tinha que ser desse jeito. E Jesus teve que passar tudo isso, só que pior. Porque quem estava envolvido na crucificação de Jesus eram legiões dos demônios do mundo inteiro. O diabo tinha muita sede. Apesar dele saber que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, mas ele tinha uma sede de moer Jesus, moer. Pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. Ele foi moído e ferido por causa das nossas iniquidades e por causa das nossas transgressões. Está escrito em Isaías 53. Jesus, ele foi ferido e moído por causa das nossas transgressões. Então agora Jesus estava ali pendurado, estava no madeiro, né? E eles encaixam, depois que eles pregam a pessoa, eles encaixam a parte horizontal do madeiro sobre a parte vertical, e agora Jesus estava crucificado. No lado tinham dois malfeitores, como nós sabemos, mas Jesus estava ali crucificado. E a partir daquele momento, então Jesus ia passar por um processo de morte, porque Jesus, ele não morreu da chicotada, nem da coroa de espinho, nem do vinagre. Jesus, ele morreu provavelmente de asfixia. Porque qual era o objetivo de uma pessoa que era crucificado? O objetivo das autoridades que crucificavam as pessoas era fazer com que ele ali, depois de ter sofrido muito, ele tinha que passar por um processo de sofrimento. Quanto mais sofrido, melhor. Quanto mais demorado a morte, melhor. Para eles era assim, porque o objetivo era aumentar o sofrimento até que ele morresse. Então, eles poderiam ter matado Jesus com um tiro. Eles poderiam ter matado Jesus com um explosivo. Eles poderiam ter apedrejado Jesus e ter matado de uma vez só. Mas o objetivo do diabo era fazer com que Jesus, ele pagasse por nós todos os nossos pecados. Então, para que todos os nossos pecados fossem pagos, era necessário que Jesus sofresse de manhã até as 3 horas da tarde. Isso sem falar do Getsemane. Estou falando só da parte da crucificação, aonde começou às 9 da manhã e ele foi até às 3 horas da tarde, o sofrimento de Jesus. Então era necessário que ele passasse por todas essas etapas, passo a passo, porque o pecado da humanidade era tão grande, o pecado do povo fedia tanto nas narinas de Deus, que tinha que ser um preço muito alto para que todo esse pecado fosse expiado pelo Filho de Deus. Pelo Filho de Deus. Talvez se o pecado da humanidade, certamente, se o pecado da humanidade fosse menos, o sofrimento de Jesus também teria sido menos. Se os nossos pecados fosse a metade do que nós pecamos, o sofrimento de Jesus certamente teria sido só a metade.
Talvez Jesus, se a gente não tivesse pecado tanto, talvez as chicotadas que Jesus levou, talvez não teria ossos. Se a gente não tivesse pecado tanto, talvez Jesus ele não teria que passar tanto tempo pendurado no madeiro. Talvez se a gente não tivesse pecado tanto, Jesus não tivesse sido tão humilhado e passado uma vergonha tão grande. Porque crucificação é a junção da vergonha com a mutilação. Talvez se a gente não tivesse sido tão mau, talvez se a gente não tivesse sido tão perverso, não precisaria Jesus passar por um sofrimento tão grande. Mas ele passou por todo esse sofrimento por causa sim das nossas transgressões, sim por causa das nossas maldades, sim por causa da nossa ignorância. Ele passou por um nível tão profundo de sofrimento e de mutilação, não porque ele queria, mas porque o pecado da humanidade era grande. Ele não queria passar por isso, mas alguém tinha que pagar o preço. O amor dele era tão grande, o amor dele era tão grande que este amor levou ele para o Calvário, levou ele para passar tal vergonha, levou ele para passar tal humilhação. O amor dele por nós é tão grande que fez com que ele se entregasse. Ele se entregasse, porque quando os soldados romanos chegaram, ele mesmo disse: olha, eu estive o tempo todo com vocês durante esses anos todos e nunca vocês me prenderam. Eu poderia pedir ajuda a meu pai e viria 12 legiões de anjos aqui me salvar de vocês, mas aprove que tudo isso venha a acontecer. Ele poderia, se ele tivesse dito: pai, me salva disso aqui, Deus tinha enviado pelo menos 12 legiões de anjos para salvar daquele soldado, porque era mil homens que chegaram para prender Jesus. 1000 homens chegaram para prender Jesus, e Judas era o que ia na frente. E agora Jesus estava ali no madeiro, estava crucificado. Estudos científicos revelam que quando a pessoa está naquele estado de crucificação, ela tem uma alta dificuldade de respirar, porque os seus pulmões, eles ficam apertando os pulmões. Aí o que acontece? Quando Jesus respirava, automaticamente ele tinha que fazer uma pressão nos pulsos, assim, ó. Só que nos pulsos dele tinha cada qual um prego de 12 centímetros. E a ciência revela que neste local onde estavam os pregos em Jesus, estava sobre um nervo médio. O nervo médio, ele é ligado diretamente ao cérebro. Então, quando se faz qualquer pressão, qualquer tensão nesse nervo, é uma dor insuportável que irradia pelo braço e vai até a parte central do cérebro, como uma explosão de dor. Isso significa, cada vez que Jesus respirava, ele inspirava o ar, era uma explosão de dor que ele sentia no cérebro. Porque todas as vezes que ele inspirava, ele tinha que fazer assim, ó. Ele tinha que forçar o pulso. Tenta respirar assim, ó. Aí na hora que ele fazia assim, ele fazia pressão no nervo médio, que gerava explosões de dores dentro da sua cabeça. Então, a cada respirada, vamos lá, nós respiramos aí em 1 minuto, nós conseguimos respirar o quê? É mais ou menos 1 segundo, né? 1 a 2 segundos, né? Então, em um minuto, vamos dizer que pelo menos 40 respiradas, 40 vezes, de 30 a 40 vezes, Jesus tinha que inspirar e sentir por 30 a 40 vezes por minuto essa explosão de dor no cérebro. Isso de 9 da manhã até as 3 da tarde. E
quanto mais vai passando o tempo, mais o peso vai aumentando sobre os pés, onde tinha outro prego que também ficou em cima do nervo semelhante, chamado nervo médio, também nos pés. Ou seja, agora a dor que irradiava para o centro da sua cabeça não era mais só dos pulsos. Agora, à medida que o tempo passava e o peso dele aumentava por causa da força da gravidade, então essa dor ele subia desse nervo dos pés por todo o seu corpo até a parte central do crânio, que também gerava essa explosão de dor. E assim ele ia perdendo a força, assim ele ia perdendo a energia. Jesus estava sem se alimentar, claro, não estava se alimentando, estava fraco. E nós sabemos também que o tempo, a época que Jesus foi crucificado, foi na época do inverno. Para quem não sabe, Israel, quando é verão, é quente. Mas quando é inverno, é frio, gela mesmo. Então era na época do inverno. Então Jesus estava ali sem roupas, de braços estendidos, sem agasalho, em um alto madeiro. O local que fica lá, o local chamado Caveira, fica em cima do monte, em cima do alto. Então era motivo do frio ainda ser maior. Corria fortes ventos, fortes brisas de gelo, e Jesus sem camisa e com os braços abertos, com a sua carne aberta por causa das 39 chicotadas com ossos. Então os peitos estavam abertos, as suas costas estavam abertas, os seus braços, a sua carne estava aberta. Então aquela brisa, aquele vento gelado que percorria por causa do inverno, estava entrando dentro da carne de Jesus, estava entrando dentro dos pulmões de Jesus. Jesus não estava em contato com aquele excessivo frio, não só de pele, mas a parte interna, porque a sua carne estava toda aberta por causa da chicotada. E Jesus estava sofrendo ali, sofrendo por causa das nossas iniquidades. A tradição judaica diz que quando as pessoas que eram crucificadas estavam naquele processo, eles davam uma espécie de vinagre, né? Eles davam uma espécie de vinagre para que amenize a dor, para amenizar a dor, porque a dor é tão extrema que até os soldados que crucificavam, chegavam a hora que eles davam vinagre para a pessoa para poder estancar mais as dores. Mas o propósito, o amor de Jesus era tão grande que, se você for ver a Bíblia, não sei se você já prestou atenção no que está escrito, que quando chegaram com Jesus com vinagre, quando ele viu que era vinagre, ele disse: não quero. Por que ele disse não quero? Porque o amor dele era tão grande que ele não queria economizar as dores que ele estava sentindo. Ele poderia tomar vinagre para poder amenizar as suas dores, mas ele disse: eu não quero, eu quero pagar o preço, é por completo. Eu fico imaginando o Espírito Santo nessa hora. Eu fico imaginando Deus Pai nessa hora. Eu fico imaginando os céus nessa hora. Eu fico pensando nos exércitos de Deus nessa hora, onde eles estavam vivendo isso que estava escrito, estava profetizado desde os tempos de Isaías, mas agora eles estavam vivendo aquilo ali em tempo real. Os anjos estavam vendo aquilo em tempo real, o Espírito Santo estava vendo em tempo real, estava todo mundo vendo em tempo real, toda a milícia celestial estava vendo em tempo real, enquanto a milícia do inferno, enquanto os demônios, enquanto o diabo, enquanto Lúcifer aplaudia, enquanto eles gritavam, eles bradavam de alegria, enquanto eles torciam para que o sofrimento de Jesus aumentava ainda mais, enquanto eles matavam a sede de ver o sangue de Jesus derramado. A milícia do céu, eu creio, estava em lágrimas, anjos estavam em lágrimas, Deus estava em lágrimas, o Espírito Santo estava em lágrimas.
A mãe de Jesus estava em lágrimas. O discípulo João estava em lágrimas. As mulheres que seguiam Jesus estavam em lágrimas, mas ninguém podia fazer nada. Era um processo longo, porque de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, pense aí como um processo desse. Se você tiver passar um dia sem fazer nada na internet, essas horas passam rápido, mas uma pessoa derramando seu sangue, sofrendo, a cada respirada era uma dor, uma explosão de dor no crânio. A cada respirada é como se ele levasse uma martelada na cabeça. Pá na cabeça, pá na cabeça. E o mover, pastor, mas eu vim hoje para receber a minha bênção. E o mover espiritual era tão grande que quando deu meio-dia, o sol escureceu, toda a terra escureceu, de meio-dia até as 3 da tarde. A Bíblia diz que o véu do templo de Salomão, o véu que tinha entre o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar santíssimo onde o sacerdote entrava uma vez por ano para expiar os pecados de toda a nação, esse véu ele foi rasgado de alto a baixo, se dividiu em 2 partes, sozinho. E para resumir, aí nós vamos para onde nós lemos. No versículo 44, já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. Verso 45, e rasgou-se ao meio o véu do templo. 46, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E muitas vezes a gente tem blasfemado, murmurado. Muitas vezes a gente tem colocado esse Jesus na parede por causa de uma prestação atrasada. Muitas vezes a gente tem ficado chateado, tem gente que fica chateado com o Senhor, porque as coisas não estão saindo do jeito que você queria. Muitas vezes a gente tem reclamado da vida, tem murmurado contra Deus, porque na verdade nós esquecemos do que foi que Ele passou. Nós esquecemos do principal símbolo do cristianismo, do evangelho, a cruz, onde tudo começou, onde a nova aliança começou. Nós esquecemos do que Ele passou para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos chance de redenção, para que o diabo não pudesse mais nos tocar, para que a gente venha ter a oportunidade de uma vida eterna, porque a gente tinha perdido a vida eterna. O homem não tinha mais direito à vida eterna. Todos estavam condenados, todos se tornaram injustos. E Jesus teve que fazer tudo isso. Ou ele passava por isso, ou ele perdia a sua criação. Ou ele passava por esta vergonha e por esta dor, ou ele perdia tudo que ele tinha passado, talvez séculos sonhando com o homem. Eu fico imaginando, antes da criação do homem, Deus ele tinha um sonho. O sonho era habitar o mundo. A Bíblia diz que antes a terra era sem forma e vazia,
Eu fico pensando em Deus por séculos e séculos, olhando por uma terra sem forma e vazia, e ele tinha um sonho, Deus tinha um projeto. Acredito que ele falava com ele mesmo: um dia eu prometo para mim mesmo que eu vou encher essa terra de homens, de mulheres, de crianças, de velhos, de jovens, de animais. Eu fico imaginando Deus sonhando um dia uma terra que era sem forma e vazia, agora uma terra que tinha forma, uma terra que agora tinha luz, uma terra que tinha águas, tinha fonte de águas, tinha rios, uma terra agora que chovia, uma terra que tinha sol, uma terra que tinha alegria, uma terra que tinha salvação. Deus sonhava em criar o homem e colocar no centro da terra e dizer: multiplicai e frutificai, toma posse da terra. E chegou o dia que Deus resolveu realizar o seu próprio sonho. Então ele criou o barro, ele juntou o barro, ele pegou areia, pegou lodo, fez um barro, formou o homem, soprou nas suas narinas e disse: este é o homem, e te coloco no meio da terra, te coloco no jardim do Éden, habita, cuida de tudo que eu te dou, multiplicai e frutificai. Eu vejo aí Deus realizando o seu próprio sonho através da criação do homem. Mas de repente um dia a serpente, porque a serpente estava no jardim. Onde é que a serpente estava? Aí tem gente que diz assim: não, mas na igreja não tem demônio. E onde é que a serpente estava quando falou com a Eva? Onde foi? Estava dentro do jardim. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: vigia, porque a serpente está dentro do jardim. E agora a humanidade, que era formada por duas pessoas, Adão e Eva, foi enganado pela serpente. E o sonho de Deus agora estava frustrado, porque o sonho de Deus era habitar o jardim do Éden, com famílias e famílias e famílias. Mas agora o sonho foi frustrado, porque eles pecaram. A Bíblia diz que eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A humanidade foi destituída da glória de Deus por causa do pecado. E agora Deus era um Deus que tinha o seu próprio sonho frustrado por causa do pecado do homem. Era um Deus frustrado. E passou-se gerações. Vocês têm que ouvir isso. Pastor, não estou gostando, eu vou dormir, vou fechar os olhos, eu vou para a salinha, vou para o banheiro. Vá, pode ir. Mas quem ficar vai ouvir. Vai ouvir até o fim. Então agora passou-se gerações e Deus não tinha mais gosto pelo homem. Ele não tinha mais gosto. Ele olhava para o homem e aquilo que era o sonho de Deus se tornou motivo de decepção. E passou gerações Deus decepcionado com o homem. Chegou a ponto que Deus resolveu destruir a terra com dilúvio. Porque Deus disse: eu me arrependi de ter feito o homem. Está na Bíblia. E tem gente que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele acabou a humanidade, exceto Noé e a sua família, com o dilúvio. Mas depois que passou o dilúvio, Deus fez novamente uma aliança com o homem. Deus colocou um arco-íris no céu e disse: nunca mais eu vou destruir a terra com água. Então aí começou o processo, lá vai a primeira. Então aí começou o processo
o processo da realiança com o Senhor. Então aí recomeçou o processo da restauração do plano do Senhor, da restauração do plano inicial do Senhor. Ele resolveu restaurar. Então, eu acredito que em conversa, em reunião celestial, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, acredito, eu não sei, eu estou conjecturando agora, mas imagino Deus Pai perguntando, já faz gerações, Deus desabafando numa reunião celestial e dizendo, já faz gerações que eu estou decepcionado com o homem. Como é que eu vou fazer para tirar essa decepção? Então acredito que um olha para um lado, um olha para o outro. Então Jesus, ele tem uma ideia. Acredito que nessa hora o coração de Jesus, ele sangrou, primeiramente por amor ao Pai e segundamente por amor à humanidade. Então Jesus, acredito que Jesus rasgou as suas vestes e disse, eu vou, me envia, eu pago o preço para que a aliança seja restaurada. Eu pago o preço para que a humanidade seja restaurada. Eu pago o preço de todo o mal que eles fizeram contra ti, meu Pai. Toda a frustração que eles geraram do teu coração, me envia. Eu estou conjecturando ainda, então acredito que Deus concordou. E foi alguém inspirado dessa conversa, alguém escreveu no livro de João, disse que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, o seu primogênito, o seu unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu fico imaginando agora, ficou tudo acordado do céu dessa reunião. Deus vai enviar o seu Filho Jesus, vai enviar a promessa do Espírito Santo. E depois de ter passado, não sei. Então, um dia estava um certo profeta chamado Isaías. Eu acredito que Isaías, nesse dia, ele estava inspirado, ele estava ali orando, estava com seu coração conectado com o coração de Deus. E ali ele estava acessando territórios inexplorados do coração de Deus. E ele alcançou uma informação, uma revelação. E alguém disse para Isaías da parte de Deus: eis que uma virgem conceberá. Eis que uma virgem conceberá um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus convosco. Eita, eu fico imaginando Isaías, eu ouvi uma voz, alguém falou comigo, eu conheço essa voz, é a voz do meu Pai, é a voz de Deus. E Deus está dizendo, acredito, Isaías num culto, naquela congregação, Deus está dizendo que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome desse menino será chamado Emanuel, que significa Deus convosco, Deus convosco, Deus convosco, Deus convosco. Deus restaurará, Deus decidiu, vai restaurar a humanidade, vai enviar o seu filho, vai ser restaurado, o jardim vai ser restaurado, o sonho de Deus vai ser restaurado, a divinidade do homem será restaurada, porque alguém chamado Emanuel vai se entregar na cruz.
Então passou-se aproximadamente 700 anos após essa revelação de Isaías. E estava ali uma certa virgem na cidade de Nazaré, desposada com um homem chamado José, da linhagem de Davi. E de repente, sobre aquela pequena cidade de Nazaré, eita, na Judeia, eita, é avistado uma luz, algo luminoso descendo do céu. Será um disco voador? Será uma estrela cadente? Eita, algo. Eu acredito que os astrólogos da época, porque tinha os astrólogos, tinha os magos, eles viram algo descendo. O que será aquilo ali? Aí alguém disse: rapaz, é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel desceu à cidade de Nazaré para falar com a virgem chamada Maria e para dizer: eis que tu conceberás o filho e o teu filho será chamado Jesus. Não te preocupa, porque será concebida do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, e o nome dele será Jesus. Jesus, porque ele veio salvar o seu povo dos pecados. E a tal virgem revelada por Isaías há 700 anos antes, ela disse: que sejas feita conforme a tua vontade. Passado aproximadamente 9 meses, novamente os magos do Oriente, os astrólogos da época, começaram a avistar ali umas estrelas, uma luz brilhante. Ai meu Deus, que é isso aí? Aí eles examinaram as profecias e disse que uma luz iria brilhar sobre a cidade de Nazaré. Então eles foram atrás desta luz, eles acompanharam onde estava esta luz, e lá eles encontraram o menino em volta num pano, dentro da manjedoura, e eles disseram: eis aqui aquele que havia de vir, eis aqui o Salvador do mundo, eis aqui aquele profetizado pelos antigos profetas. É Jesus, é o menino Jesus. Ele nasceu, a brilhante estrela da manhã, ele nasceu, o príncipe da paz, ele nasceu, a majestade, ele nasceu, ele está aqui presente. É Jesus de Nazaré. E agora a promessa é cumprida. A promessa é cumprida. 30 anos depois começa o ministério. 3 anos depois ele é crucificado. Depois de 3 dias ele ressuscita. Eita! No versículo 43, estou já terminando. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos. Olha aí depois da profecia de Isaías, depois da revelação do anjo Gabriel, depois dos magos terem avistado a luz, depois de 30 anos, depois de 3 anos de ministério, agora Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Era a promessa do Messias, estava se cumprindo. Os discípulos não estavam entendendo ainda, mas a Bíblia está dizendo que Jesus expirou. Então agora passou 3 dias de treva espiritual sobre a terra, porque Jesus agora não estava mais sobre a terra. Aquele que aconselhava, aquele que curava, aquele que levantava, aquele que tinha vida, agora ele estava na sepultura. E agora Israel estava em silêncio. Primeiro dia de silêncio. Não era ele o Salvador, não era ele o restaurador de Israel. Segundo dia de silêncio. Cadê ele? Terceiro dia de silêncio. Cadê ele? Ele morreu.
Acabou-se a esperança. Passou-se 3 dias, acabou-se a esperança. Até que tinha 2 discípulos andando por uma estrada chamada Caminho de Emaús. Eles iam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Então Jesus ressurreto, Jesus agora vivo, Jesus agora que saiu da sepultura, chegou a eles e perguntou: de que vocês estão falando? E eles disseram: já se passaram 3 dias que aconteceram essas coisas e você não sabe, por acaso você é algum forasteiro? Então Jesus, ele começou a falar da palavra, desde os antigos profetas até tudo que foi dito por Jesus aos discípulos. Então quando eles chegaram naquela casa, e ao partir do pão, os olhos deles se abriram. A partir do pão eles reconheceram que era Jesus e disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos mostrava, explanava as escrituras? Deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos tiveram que passar 3 dias acreditando que Jesus estava morto, que nunca mais ia voltar. Eles acreditavam que nunca mais ele ia voltar. Você sabe o que é a sensação da ausência de Deus? Salmo 79:10 vem dizer: porventura diriam as nações, aonde está o teu Deus? Você sabe qual é a sensação de não ter Deus? Você já se pegou um dia, você amanhecer e você souber que não há mais Deus? Não há mais salvação? Não há mais Deus? Não, cadê Deus? Deus morreu. Deus morreu e foi sepultado. Não há mais Deus. E eles tiveram que passar as primeiras 24 horas, 48 horas, 72 horas, se perguntando: aonde está o meu Deus? As nações perguntavam: aonde está o teu Deus? Os sacerdotes perguntavam: aonde está o teu Deus? O governador perguntava, os reis perguntavam: aonde está o teu Deus? Mas deixa eu te dizer que ele ressuscitou. Ele está aqui, ele está aí, ele está aqui, ele está aqui. Ele mesmo disse: rios de água viva fluirão do nosso ventre. Ele está aqui presente nesta hora. Ele se faz presente aqui neste lugar. Ele não morreu, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está aqui presente. Sinta a presença dele, sinta a presença do maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Jeová Nissim, Jeová Direi, Jeová Rafa. Ele está presente, ele está presente, ele está presente. A partir de hoje, nunca mais deixa de adorar Ele. Nunca mais deixe de adorar Ele. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais se afaste dEle. Nunca mais. Nunca mais fique magoado com Ele. Nunca mais. Nunca mais passe um dia longe dEle. Não fique mais um dia sem orar. Não fique mais uma madrugada sem orar. Não amanheça mais um dia sem dar um bom dia para o Espírito Santo. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Se arrependa.
Se arrepende de todas as vezes que você crucificou Jesus através das suas palavras. Através das suas palavras você chegou a soltar Barrabás e crucificar Jesus. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Se torne mais crente hoje. Se torne crente de verdade a partir de hoje. Saia de cima desse muro. Saia de cima desse muro. Não tem como servir a dois deuses. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Sai de cima do muro. A partir de hoje se converta. A partir de hoje sirva. A partir de hoje seja quebrantado. Está escrito que um coração aquebrantado ele não desprezarás. Ele não desprezarás. Ele não desprezarás. Ele não desprezarás. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu decido hoje servir a Deus de verdade. Eu quero servir de verdade. Eu quero sair do cima do muro. Eu quero parar dessa negócio raso. Eu quero servir a Ele de todo o meu coração, de toda a minha mente, de toda a pureza. Com pureza, eu quero. Se tem algum coração falando assim, venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Jesus. Venha. Pastor, eu estou sentindo que eu não era crente, mas eu quero ser crente a partir de hoje. Venha. Pastor, eu tenho a impressão que eu servia mais o diabo do que a Deus. Eu quero servir somente a Deus a partir de hoje. A sensação que a gente alimentava mais o diabo do que o próprio Deus. Ai, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. Perdão, Espírito Santo, por todas as vezes que nós somos rebeldes contra ti. Ai, Espírito Santo, perdoa Jesus por não reconhecer muitas vezes o que o Senhor fez lá na cruz. Perdoa por se esquecer das dores, do chicote, dos ossos, da asfixia, pelo sangue derramado, pela vergonha, pela humilhação que tu passastes ali, por amor da minha vida. Ai, que rebriaço. Nós reconciliamos com o Senhor Jesus. A igreja Justiça se reconcilia com o Senhor Jesus. Vem nos lavar com teu sangue, lava-nos com teu sangue, tira toda mancha, toda impureza. Oh, Espírito Santo, deixa nossas vestes mais alvas do que mais branca do que a neve. As nossas vestes, Senhor, mais branca do que a neve. E vem trazer a luz, o brilho do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre cada um que está aqui à frente.
que a luz da manhã, a estrela da manhã venha resplandecer sobre cada um de nós. Que a partir de hoje a gente venha ser como a luz da aurora, Senhor, brilhar dia a dia mais, cada vez mais, dia a dia mais. Oh Senhor, que teu Espírito, Senhor, vem estar conosco em amor, em paz. Que a partir de hoje a gente venha aprender a amar-te sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, Senhor. Eita, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eita, camadagassuriedere. Toma a vida deste homem, Deus, nas suas mãos. Meu Deus, que os venha acontecer o derramar do teu Espírito sobre a vida dele. Eu profetizo em nome de Jesus, de agora em diante, que a glória desta última casa será maior do que todas as glórias passadas. Oh Senhor, essa será a glória, esta será a maior de todas as glórias de Deus sobre a tua vida. Há um profundo derramar do Espírito Santo do teu coração. Eita, um profundo derramar, eita, da presença de Deus, de amor do teu coração, que está revestindo de poder, de sabedoria, de unção. Eita, está te perdoando, está lavando as tuas vestes, está purificando a tua alma no sangue do Cordeiro. Eita, a obra do Calvário, eita, está sendo cumprida aqui neste momento. Eita, o sacrifício do Calvário, eita, que venha ser completa sobre a vida de cada um aqui. Eita, o sacrifício vicário, eita, que venha se tornar completa sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada um, sobre a vida do Alex, sobre a vida da Cariane, sobre a vida do Pedro, eita, sobre a vida da Thaís, sobre a vida de todos que estão aqui de coração puro, eita, sobre a vida da Daiane, eita, Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre a vida desta irmã, eita, Espírito Santo, se apodera da vida dela. Eita, Espírito Santo, muda a sua história. Eita, tua história será mudada a partir de hoje. Eita, Deus vai tirar daquele cativeiro. Eita, eu te vejo num cativeiro, numa prisão espiritual, mas eu vejo o Espírito Santo falar forte no meu coração. Diga para ela, eu vou libertar ela do cativeiro. Eita, naga sobre canderebereberi andarebe. Vai te dar uma nova morada, viu? Espírito Santo está diga para ela, vou dar uma nova morada para ela. Shake amadaga sobre canderebe candarece amanas. Ai, xandarabaçu e quende candarece. Eita, glória a Deus. Diz assim, igreja: Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, tira o meu nome do livro da culpa, coloca no livro da vida. Espírito Santo, se apodera de mim, me dá entendimento, sabedoria e amor no meu coração, em nome de Jesus, amém. Aplaude o nome do Senhor. Amém, pessoal. Pode sentar aí, pessoal. Bem que Jesus falou, prega sobre a cruz. Foi. Eu já tinha essa pregação preparada. Deus já tinha falado comigo hoje, prega sobre a cruz. Eu já tinha preparado a palavra hoje,
Aí quando ela acordou depois disso, ela escutou assim: sangue do meu sangue. Ou seja, era o Deus Pai falando sobre o seu filho Jesus. Fiquei boiando, o sangue do meu sangue. Eu sei que é Santa Sé, mas sangue do meu sangue. Aí ele matou a charada. Foi o Espírito Santo dizendo, né? Sangue do meu sangue. Tipo assim, confirmando que ele tinha que pregar sobre ele. Confirmou, foi. Eu já estava com a pressão toda preparada. Pessoal, nós vamos aqui agora para a oferta, depois vamos para a Santa Ceia. Mas só para encerrar, o último fato aqui. Pode vir, Vitória. Pode vir pegar o microfone. As 39 chicotadas representa as 39 enfermidades bases que Jesus, através das suas pisaduras, ele traz cura para a gente. Então, as 39 açoites, chicotadas, chibatada, representa 39 doenças básicas. Por exemplo, doença dos ossos é uma, doenças coronárias é outra, doenças coronárias